Vem comigo para a aula sobre risco de mercado. Vamos entender o que é o risco de mercado. Risco de mercado. Primeira coisa, antes de mais nada, é o seguinte. Vamos lá. Aqui. O que é risco, né? O que é risco? O conceito básico de risco. Olha só. A probabilidade de ter um resultado diferente daquele que eu inicialmente esperava. Então, por exemplo, lá quando eu fiz uma aplicação, eu esperava receber 9% de juros por essa aplicação. Ok, bacana. Mas, eventualmente, por condições de mercado, condições de crédito, seja como for, que a gente está falando de risco em geral, né? Depois eu te explico o que é o risco de mercado. Pode ser que essa remuneração não seja exatamente 9%, pode ser mais, pode ser menos. Então isso é justamente o nome que se dá de risco. Como o próprio nome diz, ó, risco, arriscar. Ou seja, pode ser que dê um retorno bom, pode ser que um retorno melhor ou um retorno pior. Muito importante entender que risco não pode ser totalmente eliminado, é impossível eliminar todo o risco, não existe nada sem nenhum risco, ok? Porém, tu deve utilizar estruturas para minimizar e reduzir esse risco. Ok, bacana, pegamos o início, foi. Então, o que é esse tal de risco de mercado? Lembrando que os principais riscos são essa galera toda. A gente já vê especificamente o risco de mercado hoje, tá? Mas tem risco de crédito, que é a chance de perder por conta de calote do cara, risco operacional, que tem a ver com perdas da operação, risco cambial, justamente com fatores de variação de moeda estrangeira, risco soberano, que é o risco do país, né? Soberano, senhor soberano do país, risco de liquidez, quando falta compradores no mercado, ou risco legal quando não segue a lei. Mas ok, vai ter aula específica desses caras aí de acordo com o teu edital, fica tranquilo. Andando sobre o risco de mercado. O que é o risco de mercado? Meu, olha só. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Antes de mostrar isso aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Bem no início, ó. Risco de mercado. Leva isso para tua prova, ó. Mercado tem um M aqui. Ai, Lucas, o que quer dizer isso aí? Presta atenção. O ativo estava aqui embaixo, subiu, valorizou, caiu, ops, caiu, desvalorizou, subiu de novo, valorizou, caiu de novo, desvalorizou. O que formou aqui, ó? O ativo subindo e descendo, um M de risco de mercado. Leva isso para a tua prova. E por que isso oscila? Por condições naturais do mercado. Por condições naturais do mercado como um todo. Então tá aqui. Imagina lá que em dia 22 de outubro de um ano qualquer, tu tinha 3 ativos e esses 3 ativos valiam 100 mil reais. Passado um mês, esses 3 ativos, ações, pode ser, por exemplo, por condições naturais do mercado, ou seja, não é algo específico do teu ativo, são condições macro do mercado. Quando fala risco de mercado, é o mercado como um todo está reagindo mal, ou bem ou mal, nesse caso mal, por uma situação. Então, falar risco de mercado não é algo específico do teu ativo, mas sim específico, ou mas sim geral do mercado, tá? Então, por condições naturais do mercado, os meus 3 ativos, continuo com os 3 ativos, um mês depois valiam 80 mil. Ou seja, eu tive um prejuízo de 20 mil. Uma oscilação de 20 mil. Ó, oscilação por condições naturais, risco de mercado, tá bom? E sempre que falar em risco de mercado externo, tem a ver com as variações naturalmente de questões externas. Por exemplo, olha, variação de câmbio, variação de cenário macroeconômico mundial, riscos geopolíticos de outros países, questões legais internacionais, etc. Ou seja, risco de mercado afeta o mercado como um todo. Risco de mercado externo é quando tem questões também de oscilações, também de fatos externos ocasionando perdas dentro do meu ativo, ok? O que tem que levar para a prova é o seguinte, ó, risco de mercado, lembra do M, oscilações naturais por condições de mercado em geral e não específico de uma situação de uma empresa, tá? Então, por exemplo, olha, numa situação lá onde teve lá o impeachment da Dilma, olha, todos os ativos sofreram com perdas, ok? Por quê? Por incerteza política, ou quando começou a se falar do impeachment, né? Incerteza política e tal. E aí? Ou seja, está afetando só a minha ação? Não, afeta o mercado como um todo, ou seja, isso é risco de mercado. Todo o mercado está sendo impactado por isso, ok? Essa é a ideia básica, tá? Chegando então justamente para a nossa questão de prova, olha só, com relação ao risco de mercado, assinar a alternativa correta. A. Refere-se à possibilidade de não conseguir comercializar um ativo pelo seu preço justo por falta de compradores no mercado. Esse aqui é o risco de liquidez, quando falta liquidez no mercado, ou seja, não tem compradores para o meu ativo. Ou seja, eu tenho essa caneta que vale 5 mil reais. Ninguém está interessado em comprar, ou seja, está faltando liquidez. O mercado está seco, ó. Liquidez, seco o mercado, não tem ninguém. Ou seja, eu vou ter que começar a baixar o preço até encontrar um interessado no meu ativo, tá? Risco de liquidez.
B, refere-se à possibilidade de não recebimento de parte ou todo o valor que foi emprestado. Ou seja, tomar calote. Calote, C de risco de crédito. Tá fora. Todos esses a gente vai ver com calma, fica tranquilo, tá? Refere-se a perdas pela utilização de ferramentas de proteção como derivativos. Não, isso aqui tentou te confundir, tá? Isso aqui é o seguinte, cara, eu posso usar derivativos, que é um instrumento, como proteção, como hedge, né? Que chama, o mercado chama isso de hedge, tá? Pode ser que eu me proteja disso. Isso não tem nada a ver com... Eu diminuo, inclusive, o risco de mercado. Tá fora. Sobra a alternativa D de dado. Refere-se à possibilidade de oscilação dos valores dos títulos de uma carteira por condições naturais do mercado, condições gerais do mercado e não uma condição específica do teu ativo, ok? Então, condições naturais de mercado, risco de mercado, essas perdas que podem acontecer. Letra D de dado. Quer ver que eu vi a animação aí? Olha a animação, olha aí. Rapaz do céu, tecnologia da NASA aqui pra você, tá bom? Vimos os riscos de mercado, já vai ver cada um dos riscos separados para tu entender bem tranquilo cada um deles. Tenta ver um na sequência do outro que fica bastante lógico para você, tá bom? Vimos risco de mercado, te espero na próxima aula. Beijo para você, vambora. Não arrisque, hein? Assista a próxima aula. Olha só que leve. Não arrisque, risco de mercado, não tenha risco, diminua seu risco.